A gente vai falar aqui hoje sobre aspas, estrutura sintática, mas também outras coisitas mais. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Se você costuma me acompanhar por aqui, você deve ter visto que na terça-feira eu fiz um vídeo para falar sobre o julgamento do caso de acusação de estupro feita contra o André Aranha e que foi divulgado pelo The Intercept numa matéria que trazia um vídeo com um trecho justamente da defesa, do advogado de defesa do André Aranha, e eu fiz justamente uma série de apontamentos sobre a linha discursiva desse advogado nesse trecho aí. E hoje eu queria comentar com vocês sobre a cobertura jornalística em torno do caso. Esse vídeo acaba sendo uma sugestão de um papo que eu tive com o Tássio Denker, que tem um canal aqui no YouTube falando sobre direito. Eu deixo aí, tá passando pela sua tela justamente para você conhecer o trabalho do Tássio. E ele a gente estava justamente comentando sobre como é que alguns termos foram empregados e a repercussão que isso teve e os impactos que isso pode ter. Eu não sou do direito e não tenho aqui o objetivo de discutir os elementos jurídicos desse caso. Mas se você acompanha juristas por aí, você deve ter visto essas pessoas discutindo o quanto justamente esse processo inteiro é super problemático, cheio de furos e cheio de problemas. Mas eu acho importante também a gente pensar o papel do jornalismo nisso tudo. E já faço aqui uma ponderação de que o trabalho de trazer à luz, por exemplo, esse trecho do advogado fazendo essa defesa, culpabilizando a vítima, fazendo esse processo de revitimização, é importante para a gente justamente discutir o quanto o machismo continua forte, presente dentro dos tribunais, não só fora dele. Ao mesmo tempo, eu acho importante a gente pensar também qual é o impacto dessas manchetes para a repercussão dos casos, para aquilo que a gente vai discutir e como é que a gente discute essas coisas. Eu quero começar olhando junto com você a manchete trazida justamente pelo The Intercept, que foi quem teve acesso a essas informações e que disponibilizou isso. E que, se você acompanha o caso, você viu que, por exemplo, sobre o termo estupro culposo se falou muito, se discutiu muito, reverberou bastante. Você está vendo aí na tela a manchete que traz as informações sobre o caso. Você tem no canto The Intercept Brasil, embaixo indicando que é uma matéria com vídeo, e aí aparece assim na manchete: julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com sentença inédita de, entre aspas, estupro culposo e advogado humilhando o jovem. Imagens inéditas da audiência mostram defesa do réu usando fotos sensuais da jovem para questionar a acusação de estupro. Dentro da matéria tem um parágrafo que diz assim: segundo o promotor responsável pelo caso, não havia como o empresário saber durante o ato sexual que a jovem não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, intenção, entre aspas, de estuprar. Por isso, o juiz aceitou a argumentação de que ele cometeu, entre aspas, estupro culposo, entre aspas, crime não previsto por lei. Como ninguém pode ser condenado por um crime que não existe, Aranha foi absolvido. E aí vai se dizendo que isso é uma excrescência jurídica e tal, você vê que o termo continua sendo empregado entre aspas, continua sendo colocado entre aspas também, foi colocada entre aspas também a palavra crime, e lá adiante na matéria você tem um subtítulo que é assim: como estupro de vulnerável, esse estupro de vulnerável entre aspas, virou estupro culposo entre aspas, e aí vai se apresentar mais informações sobre o caso. Tempos depois, o The Intercept foi lá e fez uma atualização dizendo: a expressão, entre aspas, estupro culposo, foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. O artifício é usual ao jornalismo. Em nenhum momento o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo. Se a gente tem essa atualização, que é uma explicação, é uma justificativa do The Intercept para o uso do termo, é porque certamente o termo reverberou. E se você acompanhou nas redes, deve ter visto que justamente reverberou muito. Acho que é importante deixar claro que essa defesa do advogado do André Aranha, de dizer que não tinha como ele saber que ela não tinha condições de transar, é um absurdo. E essa é uma discussão fundamental, porque
Muito provavelmente, essa não foi a primeira vez que um advogado de defesa de um acusado de estupro usou esse argumento. Então isso é muito grave. A minha discussão aqui não é em torno disso, mas é como foi enquadrada essa questão pelo Intercept ao fazer uso de alguns recursos linguísticos para os quais, e como isso reverberou depois nas outras mídias, e aí a gente vai falar então do papel dessas mídias ao falar sobre processos penais. Veja, por exemplo, que lá na manchete a gente tem o uso da expressão sentença inédita de, entre aspas, estupro culposo. O que você tem é o Intercept afirmando que houve uma sentença e que essa sentença é de estupro culposo. Entre aspas, vem justamente o termo estupro culposo. E essa sentença é qualificada como inédita, como se fosse a primeira vez que uma sentença de estupro culposo acontecesse no Brasil. Isso, evidentemente, causa muita indignação. No entanto, não é isso que é a sentença do juiz. Vamos chegar nas aspas. As aspas, em qualquer manual que você seguir por aí, de língua portuguesa, tem 3 usos mais correntes, que seriam quando você escreve um estrangeirismo e aí você coloca esse estrangeirismo ou uma gíria, entre aspas. Você usa aspas também quando está sendo irônico e você também usa aspas quando faz uma citação. Neste caso do Intercept, como você está falando de uma sentença e você anuncia o que é a sentença ao dizer que é sentença de, ao trazer essas aspas, o que automaticamente se infere a partir do conhecimento que se tem do uso de aspas é que a sentença foi mesmo de estupro culposo, no sentido de que o termo estupro culposo aparece lá. O que na sequência se desencadeou foram os estudiosas, as pessoas que estão atreladas ao direito, tentando entender se esse termo de fato apareceu, porque ele não existe na lei. E o que se entendeu é que esse termo não estava empregado lá. Isso não tira a gravidade da defesa do advogado, mas isso não é a sentença do juiz, o que é bem diferente. E aqui eu gostaria de deixar registrado que o outro caso em que você tem no subtítulo estupro de vulnerável, entre aspas, comparado ou colocado junto com estupro culposo, entre aspas, veja, estupro de vulnerável é um termo do direito estabelecido. Nesse sentido, colocado entre aspas, você de novo acha que isso estava na sentença. E isso de fato estava, porque a primeira tipificação do caso foi como estupro de vulnerável. E aí você tem um título, esse subtítulo, colocando estupro de vulnerável em paralelo com o estupro culposo, e você inevitavelmente faz essa inferência de que essas duas coisas estavam lá. E aqui, gente, quando eu faço esse esmiuçar, é para justamente a gente trazer a discussão da responsabilidade do jornalismo em discutir casos de violência, porque isso pode gerar ruído. O que eu faço aqui não é condenar o jornal, dizer que essa matéria não deveria ter existido. Por favor, vamos para além do sim ou não. Existe muita coisa aí no meio e é muito importante que matérias discutam a forma como se explora o machismo dentro de defesas de advogados que pretendem livrar os seus clientes das acusações de estupro ou de qualquer tipo de violência contra a mulher, mas discutir isso e trazer isso para o centro é muito diferente de assumir que a sentença foi por estupro culposo. E quando o The Intercept vai lá e diz que o Intercept nunca falou que estava dentro da sentença, o jornalismo, a mídia, esse veículo precisa entender que não é assim que se chega a essas conclusões. Porque a gente não diz tudo nos textos. E aqui eu falo sobre o que é um texto. A gente faz uma série de inferências, e não foi uma ou duas pessoas, é porque o emprego dos recursos linguísticos, a escolha da estrutura das sentenças, que tem um papel de sensacionalismo aí nesse caminho, porque você coloca uma coisa em destaque ali para chamar a atenção das pessoas, isso levou juristas, inclusive, a entenderem que este termo estava lá na sentença. E foi por isso que tanta gente depois foi falar, não, pera, não está na sentença. E aí você poderia me dizer assim, mas Jana, veja só, foi isso que permitiu que essa discussão toda acontecesse.
E veja, reverberar bastante é muito importante. As discussões que seguiram daí foram muito importantes. Mas isso não justifica a postura sensacionalista do jornal. Poderia até ser usado o sensacionalismo, mas sem gerar justamente esse ruído. Seria possível, por exemplo, se concentrar na postura do advogado e fazer uma manchete bem chamativa, apontando para a postura do advogado. Mas essa não foi a escolha. E isso levou tanta gente a ter que dizer, gente, mas não é assim. Veja só, vamos olhar o percurso argumentativo ou os problemas todos do processo que levaram a essa conclusão. E aí, de novo, né, teve troca de promotor, foi uma confusão no meio do caminho. Então, tantas outras coisas poderiam ser levantadas e trazidas à luz para produzir um efeito também assim. E aí eu acho importante a gente trazer, inclusive, outros exemplos. A partir dessa matéria do Intercept, outros jornais reverberaram do mesmo jeito, ou porque não tinham acesso à sentença, ou porque queriam rapidamente entrar num burburinho, porque a gente tem que pensar justamente como é que o jornalismo hoje também tem atuado nesse tempo de redes sociais. Não que não existisse isso antes, né? Essa coisa de ser o primeiro a falar, de ser o primeiro a comentar, isso sempre teve, mas como isso tem aparecido? A gente tem, por exemplo, a matéria do El País que vai dizer assim, análise, estupro culposo, o que é isso? Não há, e aí entre aspas, estupro culposo, um neologismo de homens no poder que se arvoram inaugurar palavras e interpretações jurídicas para proteger outros iguais a si mesmos. Veja, a crítica vale quando a gente está falando justamente da defesa do advogado, mas não se inaugurou palavras, porque essa palavra não estava lá. Então você vê que a partir de uma matéria que tem uma inferência muito clara, a partir do uso das aspas e da estrutura sintática, de que esse termo estupro culposo estava na sentença, você tem um efeito cascata de vários outros jornais que têm aí também uma responsabilidade muito grande nisso, de compartilhar a discussão enquadrada nesses termos. E aí você depois invalida, porque não tem o termo lá, então por que você está questionando o termo? Porque neste caso aqui o que está se falando é de inaugurar palavras. Entende? Então minha questão aqui é do enquadramento da questão e da escolha dos termos para enquadrar essa questão e não da discussão da questão. A discussão ela é vital. Eu trago mais um exemplo que foi do caso da matéria lá da Metrópolis. Você está vendo aí na tela também, que diz assim, Brasil, criminalistas repudiam o termo, entre aspas, estupro culposo usado no caso Mariana Ferrer. E aí tem na linha fina para Carolina Costa, houve nesse caso uma movimentação argumentativa para culpabilizar a vítima. Tá corretíssima, né, a linha fina, aquilo que Carolina Costa está dizendo e que está sendo frisado na linha fina, é isso mesmo. Essa movimentação argumentativa do advogado de defesa era justamente, que a gente viu no vídeo, era para culpabilizar a vítima. Mas, de novo, a manchete da Metrópolis, que nada tem a ver com a Carolina Costa, é a manchete da Metrópolis, tá errada. Porque o termo estupro culposo não foi usado no caso Mariana Ferrer. E, de novo, se eu falo isso, é para discutir o sensacionalismo midiático em torno de casos penais, do direito penal que são trazidos para a mídia. A área do direito é muito difícil de entender para o público leigo e é preciso atenção para como é que se faz isso. Os jornais precisam ter responsabilidade mesmo quando querem ser chamativos, porque há outras formas de serem chamativos. Esse resumo do The Intercept não está claro. Tanto é que inúmeras pessoas fizeram justamente essa interpretação por essas escolhas, né? E essas interpretações são possíveis justamente por essas escolhas que eu trouxe aqui para vocês. E aí aqui eu chego à parte final desse vídeo, que eu tenho um curso de análise de discurso, que eu falo sobre análise de discurso para leigos, né? E que está inclusive com turma aberta, deixo aqui o link embaixo se você tiver interesse de conhecer, mas nesse curso eu costumo falar, por exemplo, quanto capas de revista, o gênero capa de revista, ele não é só, né, entre aspas, informativo, de te mostrar quais são as matérias mais importantes da semana que vem numa revista, ou a capa do jornal, tanto faz. E nesse sentido, você tem que pensar que houve uma série de escolhas que foram feitas para que na capa aquelas coisas aparecessem. Para além disso, a capa ela é também uma propaganda. Pensa aí, você vai numa banca de revista e você precisa escolher, você não vai levar todas as revistas, você não vai levar 25 revistas para casa. Então você vai escolher a partir da capa, ou seja, a revista através da capa está tentando vender o seu produto, que são aquelas informações que estão ali. Para as manchetes, cada vez mais isso é uma realidade também, porque hoje muitas dessas matérias vão
pro online, seja no perfil de Twitter daquela rede ou então, sei lá, no Instagram, elas vão sendo divulgadas ali. Então, o jornal tem uma série de questões com as quais ele lida quando vai elaborar uma manchete. Uma delas é fazer essa manchete e essa notícia circular mais, porque isso é importante para o jornal, para ele ganhar mais leitores. Então, uma manchete nesse sentido, ela não é só informativa, ela é também uma propaganda de si mesmo, daquele jornal ou daquela matéria. Então, o caminho para o clickbait, né, que as pessoas falam, que é justamente para tornar aquilo clicável, para te despertar o interesse, é muito importante, faz muito parte justamente do que é a lógica das redações e de toda e qualquer redação, não é de uma ou outra. E aí o nosso papel, eu entendo assim, é justamente sermos capazes de identificar isso no jornalismo atual. Já que estamos aqui vivendo o hoje, a gente precisa ser capaz de fazer essa identificação nos jornais. E isso é uma crítica, porque os jornais eles têm responsabilidade sobre aquilo que estão reportando. E eles sabem que cada vez mais as pessoas não leem a matéria. Então elas vão ler a manchete. E nesse sentido, as manchetes têm papel muito importante, porque as pessoas não estão lendo nem a matéria inteira. Então elas se informam por aquilo ali. E os jornais sabem disso. Então, a gente precisa, eu estou aqui trazendo o exemplo do Intercept, mas no Notícias Incríveis, que é essa minha playlist, essa minha série de vídeos, a gente fala sobre jornais, de vários veículos de mídia, no sentido justamente da gente construir essa nossa leitura crítica e da gente entender o que é que está por trás da construção dessas diferentes manchetes, que tem a ver com a venda do jornal, que tem a ver com você clicar para abrir a matéria, e aí isso vai fazer com que o jornal tenha mais visibilidade. Isso é importante. Nada disso minimiza este caso, mas tudo isso é significativo para a gente pensar como é que nós estamos consumindo as notícias, como é que essas notícias estão sendo produzidas e o que é que nós aprendemos daquilo que está sendo recortado e trazido na matéria quando a gente tem as manchetes sendo produzidas a partir desse olhar de que é preciso vender o jornal, é preciso fazer com que ele chegue em mais gente, então tem uma série de recursos sendo empregados para fazer isso. E eu espero que também tenha te dado assim essa pontinha de curiosidade de entender que a linguística e os estudos de língua portuguesa são vitais para a gente ser capaz de fazer esse tipo de leitura. Um beijo para vocês e tchau, tchau!